Eu me pergunto o que realmente passa na cabeça dos executivos de entretenimento quando decidem iniciar a produção de um filme, desenho ou série. Embora ainda existam algumas produções de sucesso vindas de grandes estúdios, nos últimos 5 anos, Hollywood tem acumulado uma quantidade significativa de fracassos, especialmente em adaptações. Um exemplo recente é o da nova adaptação de Branca de Neve, que mal foi lançada e já está envolvida em várias polêmicas, desde declarações bizarras de membros do elenco até posicionamentos questionáveis da protagonista, Rachel Zegler. Outro caso é a série Acolyte, que, bem, nem precisa de muitos comentários. Mesmo trabalhando com propriedades estabelecidas e amadas pelo público, os produtores têm falhado em entregar histórias de qualidade. E como se o fracasso criativo não fosse suficiente, eles ainda travam uma verdadeira guerra contra o público que deveriam estar ouvindo. Acho que já deu para perceber o rumo da nossa conversa de hoje, certo? Se você gostou, fica aqui comigo, porque no episódio de hoje vamos discutir como o pensamento ideológico tem sabotado boas ideias e minado a qualidade das produções. Não é novidade que a qualidade das produções culturais tem caído drasticamente nos últimos anos. Basta observar os filmes da última década para perceber que muitos títulos, que poderiam ter se destacado como inovadores, acabaram fracassando. A razão principal? A falta de criatividade dos realizadores. E quando digo falta de criatividade, estou sendo até generoso. Além disso, há uma nítida falta de competência entre muitos cineastas desta geração. Mas sendo justo, quem é cinéfilo de verdade sabe que a qualidade do cinema sempre oscilou, com altos e baixos ao longo dos anos, sem nunca seguir uma trajetória linear. No entanto, até o início dos anos 2000, percebíamos um cuidado crescente nas adaptações cinematográficas, com várias obras impactando uma geração já familiarizada, tanto com os clássicos quanto com produções de qualidade duvidosa. Nesse período, o cinema popular nos brindou com a trilogia O Senhor dos Anéis, a saga Harry Potter, os primeiros passos do universo Marvel com Homem de Ferro e até as prequels de Star Wars. Mesmo que algumas dessas produções tenham enfrentado críticas, elas foram, de modo geral, bem recebidas. Isso porque, em sua maioria, mantinham uma proximidade respeitosa com suas bases de origem, demonstrando consideração pelo material original. Ou pelo menos tentavam, né? Sim, eu tô olhando para você, Hobbit. Até então, os produtores ainda se preocupavam em respeitar a essência das obras, ouvindo as opiniões dos fãs e buscando adaptar livros e quadrinhos com um toque de autenticidade. Mas aí, meu amigo, chegamos a 2016. E o mundo já não era mais o mesmo. O céu estava cinza naquela tarde e a água já havia acabado há 2 dias. Não, pera, eu tô lendo o roteiro errado. 2016 foi o ano em que a reviravolta cultural começou, impulsionada principalmente pelas redes sociais. A partir desse ponto, a indústria cultural passou, inicialmente de maneira sutil, a inserir novas narrativas em suas produções. E com o tempo, essa abordagem evoluiu para o que parecia ser uma atualização de ideias tradicionais, transformando-as em novas ideias para se encaixar no mundo moderno. O problema é que, a partir de então, essa atualização deixou de ser uma simples adaptação para o novo público. O que vimos foi uma tentativa deliberada de manipular as narrativas culturais em um processo que muitos identificam como engenharia social. Isso não só influenciou o conteúdo, como também alterou profundamente o propósito das produções. Em vez de focar em contar boas histórias e entreter, muitos filmes passaram a servir como veículos de agendas ideológicas. Tramas e personagens foram transformados em plataformas para defender causas sociais e políticas. A originalidade e o respeito pelas obras originais, em muitos casos, foi pro beleléu em prol desse tal objetivo maior.
Claro que é preciso lembrar que o cinema, como qualquer forma de arte, tem o poder de moldar a maneira como vemos o mundo e interagimos com ele. Mas quando essa arte é usada para influenciar o comportamento ou a mentalidade da audiência, muitas vezes de forma sutil e velada, ela deixa de ser uma expressão criativa livre para se tornar uma ferramenta de controle cultural. E é aqui que mora o problema. Mas por que a cultura tem se direcionado com tanta força para um determinado campo ideológico? Bom, responder essa pergunta não é tão simples, mas um conceito que ajuda a entender é a famosa engenharia social. O termo engenharia social foi cunhado no final do século XIX por Van Marken, um industrial holandês. Ele usou o termo para descrever o papel dos engenheiros não apenas em resolver problemas técnicos, mas também em melhorar as condições de vida dos trabalhadores, sugerindo que os engenheiros deveriam lidar com questões sociais e humanas dentro do ambiente de trabalho. Embora Émile Durkheim, um dos fundadores da sociologia, não tenha utilizado o termo engenharia social diretamente, ele aprofundou o entendimento sobre como as instituições sociais moldam o comportamento humano. Durkheim destacou o papel das estruturas sociais na regulação do comportamento e na manutenção da coesão social, conceitos intimamente ligados à ideia de engenharia social aplicada à sociedade. Edward Bernays, conhecido como o pai das relações públicas, não está diretamente ligado ao conceito de engenharia social, mas ele de fato aplicou princípios psicológicos e sociológicos para manipular a opinião pública, como discutido em seu livro Propaganda. Ele utilizou o conhecimento sobre o comportamento humano para influenciar a sociedade, algo que ressoa com o conceito de manipulação social, mas sem vínculo direto com a engenharia social original, ou seja, pura bigodagem. Essa manipulação não é novidade. Através da cultura, principalmente em produções audiovisuais, a engenharia social tem sido usada para promover narrativas que seguem certas agendas ideológicas. O que vemos hoje é uma intensificação desse processo, acelerado pela globalização e pelas redes sociais, que espalham essas novas diretrizes culturais muito mais rápido. A introdução de uma nova ordem raramente acontece por acaso. Sempre há interesses e influências ditando o que vemos nas telas, muitas vezes substituindo valores tradicionais por novas visões. Mas a engenharia social não é coisa só dos tempos modernos. Desde a antiguidade, lendas eram criadas para controlar o entendimento coletivo de fenômenos desconhecidos. Um exemplo é a lendária montanha Rupes Nigra, no Polo Norte, que supostamente tinha uma força magnética tão poderosa que puxava tudo para si, o que explicava porque as bússolas sempre apontavam para o norte. Mesmo sendo uma lenda, muita gente acreditava nela, movida pelo fascínio do desconhecido. Hoje, a Rupes Nigra moderna pode ser vista como essa força invisível das narrativas ideológicas que dominam as produções culturais, mudando silenciosamente a percepção das pessoas sobre o mundo. Assim como a montanha lendária distorcia tudo ao seu redor, essas ideologias estão transformando histórias que antes eram para entreter e inspirar em ferramentas de influência sutil. E isso não acontece só no cinema. Os videogames, que têm evoluído com histórias cada vez mais complexas, também sofrem com o mesmo problema. Empresas como a Sweet Baby Inc. foram criticadas por sugerir mudanças que acabam mudando completamente a essência das histórias, personagens e até a estética dos jogos, tudo para se alinharem a agendas ideológicas. Jogos como Spider-Man 2, Forspoken, Star Wars Outlaws e Concord mostram como essas mudanças, muitas vezes forçadas, resultam em personagens e enredos que não conectam de forma natural com o público, e Concord foi um dos maiores desastres da última década, resultando na falência do estúdio e um prejuízo de 200 milhões de dólares para o desenvolvimento do jogo. Sério, eu nem imagino o que faria com 200 milhões de dólares. E esses caras conseguiram falir. E o problema também está em Hollywood, onde muitos filmes que tentam abordar questões sociais de forma superficial estão acumulando fracassos. O público percebe quando uma história é artificial, forçada,
por influências externas e não nasce de forma natural, respeitando a narrativa e os personagens. Como diz o autor no livro The Secrets of Story, o personagem é o elemento humano da sua história, o aspecto pelo qual o público realmente se importa. Seus personagens também são a parte mais indisciplinada da sua história para escrever. Em vez de forçá-los a seguir sua vontade, você precisa ouvi-los e deixá-los fazer o que desejam. Eles tomarão as decisões que quiserem, dirão o que querem dizer e criarão o significado que desejam criar. Se você gerar grandes personagens e colocá-los em situações voláteis, eles gerarão grandes histórias e o levarão junto para o passeio. Essa falta de naturalidade nas histórias, especialmente quando ideologias são forçadas, é um dos motivos pelos quais muita gente está se afastando de certos tipos de entretenimento. Tentar transformar ícones culturais, como os Jedi em Star Wars ou super-heróis dos quadrinhos, em paródias de si mesmo, acaba afastando o público. E qual o resultado disso? Você me pergunta. Narrativas que não capturam a essência dos personagens e, pior ainda, falham em entreter e inspirar, priorizando a doutrinação em vez da diversão. É só dar uma olhada na qualidade dos diálogos de Anéis de Poder que você vai perceber como os roteiristas não sabem fazer pessoas normais conversarem. Parecem que eles estão discursando uns para os outros, e isso, além de piegas, é bem brega. E até agora eu estou falando apenas da realidade que abarca todo mundo. Mas quando olhamos para o contexto cristão, a situação fica ainda mais complicada. Porque muitos deles não conseguem interpretar as mensagens presentes em séries e filmes corretamente ou acabam espiritualizando tudo de forma errada. Com isso, os elementos verdadeiramente perigosos acabam entrando na vida dessas pessoas sem que elas percebam o impacto. No nosso vídeo, Como o Cristão Lida com a Cultura, disponível aqui no card, para quem quiser conferir, falamos sobre 5 formas de reagir à cultura, com destaque para o papel do cristão como agente contra e transformador da cultura. Embora muitos acreditem que se isolar do mundo os protegerá das influências culturais, isso, na verdade, os torna mais vulneráveis, porque eles ignoram o inimigo que estão enfrentando. Porque a maior parte desses cristãos entende que a cultura pode ser prejudicial, seja por sua influência subliminar ou espiritual. E muitos acreditam que forças ocultas agem através desses conteúdos, e ao retirá-las de sua vida, isso os torna mais limpos e santos. E bom, a gente até respeita essa visão, mas se afastar da cultura não resolve o problema de verdade, só protege a pessoa por um tempo. Enquanto isso, o mundo continua espalhando ideias contrárias aos valores cristãos, especialmente entre os mais jovens. Quando falamos sobre ser um agente transformador, não estamos sugerindo que devemos absorver as ideologias do mundo, mas sim limpar a cultura das distorções e ideologias prejudiciais. A ideia é oferecer uma versão que promova virtudes e sabedoria, colocando Cristo no centro das narrativas. Para isso, é fundamental entender os problemas dessas narrativas e confrontá-las com respostas bíblicas. Tem uma passagem bíblica que é frequentemente mal interpretada, onde Jesus diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Muita gente entende isso como se a igreja estivesse se defendendo dos ataques do mal. Mas, na verdade, as portas são feitas para proteger algo. O que Jesus realmente está dizendo é que as portas do inferno não vão conseguir impedir o avanço da igreja. Ou seja, a igreja é chamada para agir e transformar, não para se esconder. Por isso, incentivamos os cristãos a estudar a palavra de Deus e a desenvolver uma leitura crítica da cultura, oferecendo soluções que façam sentido e tragam redenção. Pois reinterpretar a cultura à luz de Cristo é fundamental. O movimento da cultura woke já está fazendo isso, reinterpretando a sociedade sob uma ótica ideológica que tenta mudar a percepção das pessoas, muitas vezes à custa das próprias minorias que eles dizem defender. Mesmo diante de vários fracassos, grandes empresas como Disney e Ubisoft e tantas outras continuam seguindo essas narrativas,
movidas por interesses financeiros e uma agenda clara de transformação social. Diferente da lendária Rupes Nigra, que era um mito, a rocha negra das ideologias modernas é real. Ela corrompe aos poucos tudo o que toca. Enquanto isso, muitos cristãos ficam parados, esperando as consequências, seja por medo ou simplesmente por apatia. Mas, como igreja, não podemos nos permitir ficar imóveis. Somos chamados a avançar, transformar e resgatar a cultura com o poder do Evangelho. Deus nos deu uma missão clara: não sermos espectadores passivos, mas agentes de mudança. O mundo precisa da luz de Cristo que carregamos. E o tempo de agir é agora. Que não sejamos servos inúteis, que tiveram a oportunidade de fazer o bem, mas optaram pelo conforto de sua reclusão.